Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o meu vídeo de piores livros de 2020. Pra esse vídeo aqui, então, eu separei 7 títulos e foram livros que infelizmente não foram pra mim. Eu não vou dizer aqui que esses livros são horríveis e que ninguém no mundo vai gostar deles, até porque, gente, gosto é igual a nariz, entendeu? Cada um tem o seu. Então, assim, você pode amar e ter dado 5 estrelas pra esses livros, mas não vai mudar o fato de que, pra mim, eles não foram tão bons e receberam notas, infelizmente, baixas. Mas, assim, é assim que a vida acontece, entendeu? Nem sempre a gente gosta de tudo. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de extremos, então é muito difícil eu dar 2 estrelas para um livro e é muito difícil eu dar 5 estrelas para um livro. Eu sempre prefiro me manter ali na média de 3 a 4 estrelas, porque eu acho que são notas mais razoáveis. Então, assim, eu tenho que gostar muito de um livro para dar 5 estrelas e eu tenho que não gostar muito de um livro para dar abaixo de 3. E esses aqui receberam notas mais ou menos de 3,5 a 2 estrelas, eu acho. Não tenho certeza, não lembro a nota de cada um deles, mas foram os livros que eu menos gostei de ler nesse ano de 2020, então eu vou mostrar todos eles agora pra vocês. Mas antes de mostrar os livros, rapidamente avisando pra vocês que também saiu um vídeo aqui no canal sobre as decepções literárias de 2020, que foram os livros que eu tinha altas expectativas e eles não atingiram as minhas expectativas, mas não foram livros que eu cheguei a não gostar, como foi o caso desses aqui. Então, aqueles ali são os livros que eu não gostei tanto quanto deveria ter gostado. E caso vocês também tenham interesse aí em conhecer as minhas decepções, o vídeo já saiu aqui no canal, então é só vocês irem lá assistir depois desse daqui. Eu organizei os livros dessa lista, então, do que eu não gostei menos ao que eu mais não gostei, digamos assim. Então a gente vai do 7º lugar até o primeiro, que é o que eu menos gostei entre todos que eu li durante o ano. Então, em 7º lugar, a gente tem Enders, da Alyssa Price, que é a conclusão da duologia Starters. E por que eu não coloquei o primeiro livro aqui? Porque eu gostei mais do primeiro livro do que do segundo. O primeiro livro a gente tinha uma vibe muito futurística, misturada ali com um negócio distópico e tecnológico. Era um negócio assim que eu achei interessante e diferente do que eu já tinha lido. Também tinha um aspecto ali que puxava para uma discussão ao redor de beleza e o quão importante é a beleza e o quão entediante deve ser a vida de uma pessoa que vive muito, porque aqui nesse mundo as pessoas começaram a viver demais e aí os adultos acabaram morrendo, os velhos viveram demais e os jovens foram adotados por esses idosos, né? Então os idosos acabavam alugando os corpos dos adolescentes, né, que eram as crianças que estavam crescendo, e eles alugavam esses corpos e conseguiam viver dentro desses corpos e tudo em prol de beleza. Então é um mundo que ele discutia muito essa questão de beleza. Mesmo que não fosse uma coisa explícita, eu via um pouco desse assunto ser abordado. Agora, nesse segundo livro aqui, a gente perdeu um pouco o foco, a gente misturou muitas coisas e ficou um pouco esquisito. Enfim, eu acabei não me sentindo muito confortável com esse livro aqui. Eu acho que se tivesse seguido a pegada do primeiro, talvez eu tivesse gostado um pouquinho mais. Mas, de toda forma, entre os piores livros que eu li esse ano, esse aqui é o menos pior. Então, esse aqui é o que, assim, bateu na trave. Quase que não entra nessa lista, mas no final acabou entrando. Em 6º lugar dessa lista, a gente tem um livro que eu pensei muito, tá? Se eu ia colocar aqui. Porque, assim, apesar de não ter sido um livro que eu amei e que eu diria assim, meu Deus, que livro bom, foi um livro que ele me surpreendeu. Então, eu acho meio estranho, eu acho meio destoante eu colocar ele numa lista de piores do ano, sendo que ele me surpreendeu positivamente. Mas eu acho que essa surpresa ainda não foi suficiente pra me conquistar. Então, Paixão, 3º livro da série Fallen, da Lauren Kate, está aqui em 6º lugar na minha lista de piores do ano. E assim, eu tava esperando que esse livro aqui fosse uma bomba, porque o segundo livro dessa série com certeza estaria em primeiro lugar dessa lista. E eu sempre ouvia falar que esse 3º livro era pior que o segundo. Então, assim, eu fui com expectativas abaixo de 0 pra essa leitura. E acabou que quando eu fui lendo, assim, aos pouquinhos, porque não foi uma leitura rápida, mas quando eu fui lendo, eu fui me surpreendendo, porque esse livro, ele tem uma vibe muito diferente dos 2 anteriores. Os 2 anteriores são bem focados no romance, e não que esse aqui não seja, mas esse aqui, ele afasta um pouco, assim, o foco só do romance. Ele mostra um pouco do passado, de contextualização histórica. Então, ele dá certa profundidade pra história e pros personagens. A gente conhece um pouco mais deles, que não seja por aquele aspecto meloso de eu não vivo sem você, minha alma gêmea, vou fazer de tudo para te salvar e não sei o quê. Que são coisas que eu não gosto. Então, assim, por causa
causa disso, esse livro aqui me surpreendeu e foi uma leitura muito mais tranquila do que eu achava que seria. Mas ainda assim não teria como não colocar esse livro nessa lista, sendo que, olhando para todos os livros que eu li de 2020, com certeza esse aqui não chega nem aos pés de muitos deles. Então, por causa disso, ele tá aqui, mas eu coloco ele aqui até com um pouco, assim, de remorso e culpa, mas são os fatos e a gente não pode ignorá-los, né? Em quinto lugar dessa minha lista, um livro que com certeza eu achei bem pior do que Paixão, é Crescendo, da Becca Fitzpatrick, segundo livro da série Hush Hush. Me falaram que Hush Hush era bem melhor que Fallen, só que eu não achei não, gente, sinceramente. Fallen tem até alguns aspectos, assim, que são mais explorados, tem um mistériozinho ali no final daquele terceiro livro, que eu fiquei bem curiosa pro último. Esse aqui, ele não me entregou tanto, não, ele não me entregou, só me entregou romance, que é uma coisa que eu não gosto muito. Quando eu quero ler um romance, eu vou atrás de um romance. Agora, quando eu quero ler uma fantasia sobrenatural, eu quero ler uma fantasia sobrenatural. E eu já tentei várias, e poucas funcionaram. Cassandra Clare tem muitos elementos sobrenaturais na fantasia dela, e funcionou pra mim. Outro de fantasia meio sobrenatural também que eu li foi Feita de Fumaça e Osso, que também funcionou pra mim. Só que esses aqui, tipo, Crescendo, Paixão, eles chegam ao ponto de eu ficar com vergonha alheia. E eu não gosto quando isso acontece, quando eu me sinto desconfortável com a leitura. E esse livro aqui, ele me deixou desconfortável em muitos aspectos. Eu não sei, eu acho que ele foi melhor do que o primeiro, mas ainda não chegou ao ponto de sair dessa lista aqui. Vamos ver aí se no terceiro livro da série ele consegue sair da lista dos piores, porque isso já vai ser uma grande evolução. Mas assim, também não vou dizer que não tá melhorando, porque tá melhorando. Esse aqui já foi melhor que o primeiro, porque desenvolveu mais os acontecimentos e a história, em vez de ficar só naquele lenga-lenga entre os protagonistas. E isso é um ponto positivo, mas ainda não foi o suficiente. Vamos ver se a Becca Fitzpatrick vai aí me conquistar com o terceiro ou o quarto livro dessa série. E vou continuar lendo porque eu tenho esperança, gente. Eu não gosto de desistir das coisas, sabe? Eu gosto de ir até o final com o que eu começo. Em quarto lugar dessa lista, a gente tem um livro que eu pensei muito em colocar em terceiro. Em terceiro no top piores de 2020, mas acabei colocando em quarto, porque eu achei o primeiro livro da trilogia aceitável. Agora, esse terceiro livro da trilogia Verão da Jenny Han, que chama Sempre Teremos o Verão, foi um parto. Assim, o primeiro livro, ele tava legalzinho pra passar o tempo, se distrair. Era isso. Mas aí no segundo decaiu muito. E no terceiro foi o fundo do poço, porque, gente, que negócio clichê ruim, sabe? Se fosse um clichê bom, eu falaria assim, é um clichê bom, eu gosto. Porque eu não tenho nada contra clichê, eu gosto de clichê. Mas esse clichê aqui não funcionou de jeito nenhum, porque eles me fizeram de trouxa, entendeu? Porque tava claro, desde o primeiro livro, o que ia acontecer. E aí a autora enrolou a gente por 3 livros pra deixar a mesma coisa acontecer e não mudou nada. Se ela tivesse colocado uma coisa diferente, eu falaria, pô, a autora fez um negócio aí diferente que a gente não tava esperando. Mas não, ela fez a mesma coisa que eu já tava esperando. Assim, gente, a protagonista é chata, é extremamente infantil e se acha adulta. Eu sei que esse é um problema que muita gente tem, inclusive eu também tinha, eu também tenho. Eu não me considero ainda uma pessoa totalmente adulta, apesar de já ser maior de idade. Mas, assim, não sei, eu não gostei de verdade. Li muito rápido todos, os 3 livros da série. Mas esse terceiro livro aqui não me comprou. Se tivesse se mantido no mesmo nível do primeiro, talvez não estivesse nessa lista aqui, ou talvez estivesse numa posição mais abaixo, né, como foram os outros que eu mostrei pra vocês até agora. Mas com o que a autora fez aqui, eu não consegui não colocar esse livro na quarta posição. Agora chegamos ao top 3 piores livros de 2020. E para a terceira posição nós temos Nunca Jamais, parte 3, da Colleen Hoover e da Tarryn Fisher. Gente, o que aconteceu? O que rolou aqui? Sabe aquele meme? O que rolou aqui? Pois é, o que rolou aqui? Entendeu? O que rolou aqui? Que brisa foi essa? Em nome de Jesus. Gente, pelo amor de Deus, a gente tinha um plot tão interessantezinho, assim, no primeiro livro. Um mistério, sabe? O que ele era ali, meu Deus, o que aconteceu? O que de inovador? Que solução as autoras vão dar pra esse problema? E elas me vêm com a conversa fiada dessa aqui, gente. Isso aqui não engana nem criança, pelo amor de Deus. Muito mal pensado, muito mal finalizada essa terceira parte aqui desse livro, que deveria ser único, inclusive. Sempre reclamo disso, mas não faz sentido lançar 3 livros dessa finura. Tenho nem palavras, assim. A escrita é boa, não posso negar, mas esse desenvolvimento de história aqui deixou muito a desejar, falhou no meu conceito. Foi uma péssima estreia com essas duas autoras, que eu nunca tinha lido nada de nenhuma das duas. E assim, nem sei se quero ler. Mentira, eu tenho vários livros da Colleen Hoover aqui em casa e eu vou dar outra chance pra ela, com certeza, porque é uma autora que todo mundo ama. Mas esse livro aqui, ela errou rude. O segundo livro da lista, eu acho que não vai ser... O top 1 e o top 2 não vão ser segredo pra ninguém, tá? Quem assiste aqui os vídeos do canal já deve saber, mas não é
difícil de descobrir e eu acho que nem é difícil de aceitar. Eu acho, sinceramente, que não vou receber pedras por causa desses dois em específico. Se for pra receber pedras, provavelmente vou receber por causa de algum dos outros que eu mostrei. Mas assim, A Pequena Sereia e O Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. Que brisa foi essa de novo? Meu Deus, o que essa mulher estava pensando quando ela escreveu o final desse livro? Ela estava pensando que ia ser uma mulher revolucionária do feminismo, escrevendo um discurso de ódio aos homens. Como assim ela quer representar um movimento tão importante com um negócio tão nada a ver, sabe? Nada a ver, não faz sentido nenhum. Esse livro aqui, ele não faz sentido nenhum. Meu Deus! Ele começa assim, prometendo que vai te entregar algo legal. Mas aí você vai passando o livro e você vê que não tá acontecendo nada. E quando é pra começar, parece que o livro ele começa no final. Parece que o livro todo é enrolação. Aí ele começa no final e ele começa e termina ruim. Porque o que aconteceu aqui, esse livro aqui não deveria ter sido vendido como um livro feminista. Deveria ter sido vendido como um livro de vingança. Aí sim, né? Aí sim, quem sabe, eu teria gostado. Porque assim, é diferente você vender uma história falando, essa aqui vai ser uma história de vingança, de a pessoa querendo lascar a outra. Ok, tudo certo, existem vários desse tipo. Agora você vender, empoderamento feminino, ódio aos homens como feminino, não funciona, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esse livro aqui é um pecado. Não pode, isso aqui é um pecado, não pode. As pessoas não podem ler esse livro se for para aceitarem a visão que ele passa, porque é errado. E essa é a minha opinião, claro, óbvio, deixando bem claro aqui, mas eu penso desse jeito. Eu espero que vocês também pensem, tá? Porque senão eu vou ficar preocupada. Mas assim, não vou julgar quem gostar desse livro, obviamente. Quem sou eu pra julgar alguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas pra mim não faz sentido, entendeu? É isso. Eu não quero mais falar sobre esse livro porque eu tenho muito medo de falar algo errado. Porque às vezes eu não sei palavras exatamente usar pra me expressar. E sempre quando a gente tá falando publicamente, a gente sempre corre esse risco, né, de se expressar de maneira errada. Mas eu acho que eu consegui passar a essência do meu pensamento pra vocês. E se saiu de alguma forma errada, perdão, tá? Essa foi a minha opinião lendo o livro. Mas eu sei que eu não sou dona e portadora das verdades universais. Então, assim, posso estar enganada. Mas eu acho que eu não estou. E em primeiríssimo lugar na minha lista de piores do ano, vou levantar aqui porque muita gente já sabe, né? Cidades de Papel, do John Green. Que parto, gente. Eu passei 3 meses pra ler esse livro aqui. Ele nem é grande. Tem 300 e pouca... Gente, pelo amor de Deus. Que livro chato, sabe? Ele não tem nada demais. São os dilemas adolescentes de gente chata. São adolescentes chatos ainda mais. Se fosse adolescente legal, se fosse uma história assim com aventura interessante, que eu ficasse assim empolgada, não sei, talvez eu teria gostado. Mas esse aqui foi tão ruim, sei lá, não senti nada, não senti profundidade, não senti verdade, não senti nada pelos personagens, não senti nada. Se eles fossem uma mosca passando, eu teria sentido a mesma coisa. Então assim, esse livro aqui foi totalmente engolido à força, empurrado com a barriga. E John Green, assim, não é pra mim mais. Eu já percebi que John Green não é pra mim. Não sei se continuarei insistindo no John Green, que não é pra mim, mas pelo menos esse aqui já tá lido. Eu já tirei essa pedra do meu caminho, sabe? Porque esse aqui foi só isso. Foi um obstáculo no meu ano. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo, aparecer aqui no primeiro momento, me ajudar com o engajamento. Também comentem aqui embaixo, tá? Me digam o que vocês acharam da minha lista de piores do ano. Se vocês concordam, se vocês discordam, vamos discutir isso saudavelmente e de forma respeitosa. Por favor, não venham me xingar, tá? Meu coração é sensível. Por favor, não façam isso comigo. Mas assim, se vocês quiserem expor a opinião de vocês de forma delicada, educada, respeitosa, eu tô aberta a discutirmos essas questões aí problemáticas, mas que de qualquer forma eu quis compartilhar aqui com vocês porque eu acho válido a gente expor tanto as nossas opiniões positivas quanto as nossas opiniões negativas sobre formas de arte e a literatura, porque isso faz com que o nosso pensamento como leitor também cresça e evolua. Eu sei que eu estou falando aqui muito filosofamente, mas é esse o meu recado para esse vídeo. A gente fica aqui com essa mensagem filosófica. Espero que vocês tenham entendido aí as explicações que eu dei para cada um desses livros estarem nessa lista. Comentem aqui quais foram os piores livros que vocês leram nesse ano de 2020. Eu também quero saber. Eu sei que às vezes a gente
gente falar uma opinião negativa sobre uma história faz com que outras pessoas desanimem pra lê-las, mas a gente não tem que também se deixar levar apenas pela opinião dos outros, porque é muito importante a gente tirar nossas próprias conclusões. Eu já li muitos livros que pessoas falaram mal, que eu acabei gostando, e também já vi muitos livros que as pessoas falaram bem, que eu não gostei. Então, assim, é essa diversidade de opiniões que faz com que seja tão interessante a gente ter tantos pontos de vista diferentes sendo compartilhados aqui na internet com todo mundo. E pra me acompanhar um pouquinho mais aí em tempo real, sem ser aqui nos vídeos, me sigam pelo Instagram e pelo Twitter, eu tô sempre atualizando por lá. Meu user tá aparecendo aqui na tela e também tem link de acesso no box de descrição. Comprem com o meu link da Amazon, do Submarino, da Americanas, do Shoptime, qualquer um desses sites. Comprando com os links que estão aqui na descrição, vocês ajudam muito o canal a crescer e não pagam nada mais por isso. Caso vocês queiram adquirir aí algum dos livros mostrados nesse vídeo, ou até mesmo qualquer outro livro, comprem através do meu link, que vocês me ajudam muito, muito, muito de verdade, e eu fico muito grata. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!